boa tarde a todos. Não é todos os dias que eu consigo juntar pessoas que eu admiro muito, investigadores, pessoas, como é o caso da minha amiga Patrícia Sá, Gilberto Tadeu. Obrigado por terem eh, aceito este desafio para falar com um tópico que atualmente é bastante disruptivo, essencialmente no impacto que pode ter na investigação qualitativa. Para quem está online, só para explicar a dinâmica e que nós combinamos entre os três, nós preparamos 5 perguntas base, em que serão discutidas entre os nossos convidados. O nosso convidado, no caso a Patrícia Sá e Gilberto Tadeu, cada um terá mais ou menos 3 minutos para discutir ou responder esse ponto, e será a primeira parte da nossa mesa redonda. Posteriormente, após estes 30 minutos, solicitava que colocassem questões no chat e passaremos na segunda parte para as questões que forem colocadas pelos participantes. Por isso, eu não vou estar a apresentar currículos, a ideia aqui é avançarmos para o tópico em si. Podem se apresentar ou fazer um ligeiro enquadramento. No caso de Gilberto Tadeu, trabalhamos há bastantes anos na pesquisa qualitativa, essencialmente em algumas locações que fiz a Salvador da Bahia, na área da saúde. O Gilberto também já trouxe cá um grupo, também fizemos algum trabalho em Portugal. Patrícia Sá é a minha companheira intelectual na parte das metodologias de investigação, em que temos trabalhado há bastantes anos com estes tópicos, e continuamos a trabalhar. Isto assim, uma forma muito, muito light de introdução. Não sei se querem dizer alguma coisa antes de iniciarmos ou passarmos para a primeira questão. Patrícia? Não, posso, antes de mais começar a desejar uma boa tarde a todos e uma obrigada pela presença, mas muito obrigada, Pedro, pela, pela forma tão simpática como me apresentaste a mim, e obrigada por este desafio, que eu acho que é um tema que está na ordem do dia e acho que é muito interessante podermos sentar e falar informalmente, refletir com base na nossa experiência neste impacto das tecnologias digitais na construção da identidade dos investigadores. Muito obrigada, Pedro. Gilberto? Eu penso que o professor Pedro foi disruptivo na apresentação da professora Patrícia, e eu fiquei aqui pensando como faria essa apresentação do lado de cá, além mar, né? Sem causar nenhum prurido. Mas trabalho com o Pedro há algum tempo, gosto muito das provocações que ele nos faz, e essa é uma disruptiva interessante. Vamos lá, estou à Bom, disposição. Boa tarde a bem, todos e todas. obrigado, Gilberto. Então, nós preparamos, esta era a primeira questão, de que forma as tecnologias digitais estão a transformar o posicionamento do ou da investigadora, para quem está no Brasil, do pesquisador ou pesquisadora, né? Qualitativo, como produtor de conhecimento, mediador ou participante nas interações sociais estudadas. Se podias começar tu, Gilberto. Bom, esse primeiro tópico que nós trazemos de provocação, né? Eu penso muito mais de uma provocação do que só uma questão de introdutória, né? Eu acho que ela já avança numa perspectiva quando eu coloco que as questões da tecnologia digital efetivamente deslocam o investigador que trabalha com a pesquisa qualitativa de uma posição centrada na interpretação situada e passa-nos a uma atuação com as ecologias sociotécnicas que temos hoje para utilizar as plataformas, as infraestruturas digitais, os algoritmos, e que talvez nessa perspectiva, o, quando falando da universidade, nós pouco ou quase nada investimos
na formação do investigador olhando para isso. E ele utiliza essa perspectiva da, da centralização, né, essa perspectiva é, que num passado talvez fosse de produção do conhecimento, né, um produtor do conhecimento, e que não se trata absolutamente de um produtor de conhecimento. Eu denomino como um curador de fluxos informacionais. Eu acho que é a maneira que, na minha perspectiva, mais adequada de nós tratarmos o investigador, porque ele fará escolhas, mas ele precisa conhecer interna e externamente como vai desenvolver esse fluxo informacional, porque seleciona-se, valida-se, interpreta os dados já parcialmente é, organizados pelos sistemas digitais. Contudo, qual é a identidade do investigador nessa posição? É, eu penso que o investigador, usando isso, ele se tornou um possuidor identitário de uma hibridologia, né? Ele se torna um híbrido, porque ele trabalha simultaneamente e tecnicamente com análise analítica imediata. Agora, como nós nos percebemos isso, é uma visão que temos que refletir. E acho que essa proposta do Congresso nos motiva nesse sentido. Para além da presença das IAs, que emergem com uma tensão, onde o investigador compartilha, ainda que de modo não simétrico, ainda que de modo assimétrico, a produção dos sentidos, mas esses sentidos, esses dados, vão existir como dispositivos de uma lógica probabilística, não hermenêutica, e exige uma intensificação muito sagaz do investigador ao olhar a reflexibilidade, ao perceber a reflexidade epistemológica que ele precisa ter. E aí eu preciso que o investigador esteja mais preparado. Então, se eu voltar à questão inicial, quando eu começo a falar das infraestruturas digitais situadas, existe uma colaboração efetiva. Contudo, exige-se do investigador um aprofundamento teórico para o desenvolvimento das investigações. E esse envolvimento não é apenas sobre o campo que ele conhece, e que talvez todos os investigadores conheçam com maior propriedade. E agora, a pior parte, na minha perspectiva, é que, se não é sobre o campo, são sobre os instrumentos que participam da construção do objeto. E o conhecimento da infraestrutura digital que ele está utilizando. É, podemos passar a bola para a Patrícia, Antônio? Sim, 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 sim. Eu depois tenho mais uma provocação, mas vou primeiro ouvir o que a Patrícia tem. Para partilhar, não é? Em termos de reflexão, porque estas questões, penso eu também, que nos obrigam muito a organizar e a sistematizar não só o pensamento, mas tem também a ver com a nossa própria experiência, porque isto são questões que nos têm ocorrido nos últimos anos, até na nossa prática, não é? Enquanto formadores de investigadores, não é? Em programas doutorais, em orientação de doutoramento ou na colaboração em diferentes equipas de investigação.
E aqui a questão, o professor Gilberto utilizou expressões muito interessantes que vão muito ao encontro também, da minha forma de pensar e de entender este impacto das tecnologias digitais e sobretudo da investigação, da IA na formação dos investigadores, que tem esta ideia da curadoria, que é muito interessante, não é? O investigador como curador, e depois este papel híbrido. Então, talvez também começar a partilhar aqui um bocadinho da relação entre a identidade e o posicionamento do investigador, lembrando que aqui a identidade do investigador qualitativo neste novo cenário, digamos assim, na verdade não é nova. O que eu penso é que adquire uma nova complexidade, uma renovada complexidade. Ou seja, nós olhamos para o investigador e nesta dimensão de investigador qualitativo, não como um sujeito neutro. Portanto, o investigador não é um sujeito neutro, ele é antes um sujeito situado, implicado, com experiência, com vivência, e cuja biografia, cujos valores, e o posicionamento atravessam a produção do conhecimento, não é? E aqui podemos mesmo ir buscar autores como Sean. Porquê? Porque ele é precursor em colocar a questão da reflexividade como central na prática investigativa. E, portanto, aqui eu penso que se de alguma forma a IA nos traz alguma lente, eu penso que esta lente amplificadora da necessidade da reflexividade. E, portanto, não há propriamente aqui uma ruptura com este paradigma, mas eu vejo aqui uma intensificação, uma necessária intensificação. E, portanto, a investigação qualitativa torna-se neste cenário ainda mais dependente, digamos assim, da capacidade do investigador reconhecer, interpretar e problematizar as mediações que atravessam o processo de construção de conhecimento. Portanto, eu penso que é até muito produtivo nós pensarmos aqui a questão da IA não apenas como uma ferramenta, também um pouco ao encontro do que estava a dizer o professor Gilberto, mas antes como uma forma de mediação, até de uma mediação epistemológica. E podemos ir buscar aqui, por exemplo, Floride, e que tem insistido muito nesta noção de infosfera, e que nos traz uma ideia que eu acho muito importante, é que os sistemas tecnológicos não são externos ao conhecimento. Eles fazem parte do contexto e logo determinam também a forma como podemos construir o conhecimento. E, portanto, estes sistemas tecnológicos participam na estruturação, digamos assim, do contexto e do conhecimento. Contudo, aqui também importa ser rigoroso na escolha das palavras. É que participar na construção do conhecimento não significa uma equivalência direta e imediata com o investigador. Não é? E isto também eu penso que é uma ideia importante. E já falámos sobre isto várias vezes, eu e o professor Pedro, e eu estou sempre a insistir na ideia do Damásio, porque acho que António Damásio traz aqui uma humanização da questão que eu acho importante, que é a inteligência humana é necessariamente diferente da inteligência artificial. E esta diferença é muito importante porque, de acordo com ele, a inteligência humana é incorporada, precisa do corpo, é enraizada na experiência vivida, na emoção, na consciência. E a inteligência artificial, em meu conhecimento, e por mais sofisticada que seja, até então, até agora, não experiencia, não sente, não compreende no sentido humano do termo. E, portanto, opera por correlação estatística, também já referida pelo professor Gilberto. Eu acho que isto é muito importante, e não por uma compreensão fenomenológica. E esta distinção é muito importante. Ela pode ser complementar, na verdade. E, portanto, quando falamos aqui ou quando olhamos para as ferramentas de IA ou para as tecnologias digitais como parceiros epistemológicos, eu acho que temos que o fazer de uma forma consciente, crítica e até um pouco delimitada, se assim quiserem, no sentido de que se trata de uma parceria funcional e até pedagógica, se quisermos, mas não ontológica. Não há aqui uma parceria do ponto de vista ontológico.
E a inteligência artificial faz muitas coisas, na verdade, e que nos são muito úteis enquanto investigadores, porque a inteligência artificial pode apoiar, desafiar, provocar, reorganizar o pensamento e faz isto tudo, na verdade, mas não partilha a responsabilidade com o investigador, nem a intencionalidade, na construção do conhecimento e no uso do conhecimento. E, portanto, quando se propõe aqui, ou quando se pensa aqui a inteligência artificial como parceiro epistemológico, hum, este sentido do parceiro, eu penso que não deve ser entendido num sentido simétrico ou equivalente ao do sujeito humano. Não há uma parceria equivalente entre os dois. Nós estamos perante dois agentes, digamos assim, que partilham a consciência, a intenção ou a responsabilidade pelo conhecimento produzido. E, portanto, esta necessidade de mediação, esta necessidade de curadoria está completamente presente. E falar de uma parceria funcional significa este reconhecimento de que a inteligência artificial pode efetivamente participar no processo de construção do conhecimento ao nível das operações, portanto, organiza informação, sugere relações, reconfigura textos, amplifica e amplia possibilidades analíticas, por exemplo, e neste sentido intervém na forma como o investigador pensa e na forma como se produz conhecimento. Está bem? Mas, desculpa, Patrícia, é Deixa-me só só para... falar aqui em dois, só terminar, a questão da parceria pedagógica, não é? Porque aqui implica reconhecer o papel como um dispositivo que potencia, a aprendizagem e a reflexividade também, e portanto esta parceria também me parece válida, ok? Ele é um outro que não pensa, mas que provoca pensamento e provoca a reflexão, isso também é importante. Mas só terminar dizendo que não considero de facto que esta parceria seja ontológica e porque a inteligência artificial não é o sujeito de conhecimento, ou seja, não possui aquela experiência, de que Damasio vem falar, não tem consciência, não tem intencionalidade, e estas dimensões são constitutivas da condição humana e da cognição humana. E, portanto, aqui há também o não assumir a responsabilidade moral ou epistemológica no conhecimento que se produz. Também penso que é aqui uma dimensão importante a considerar. É quase responder a uma provocação com outra provocação, mas eu penso que são questões importantes, não é? Até onde é que vai esta parceria, que limites é que tem e o que é que nos leva a questionar o entendimento desta parceria, tá? Professora Patrícia, posso fazer dois apontamentos do que você acabou de colocar? Porque para Claro. mim eu penso da mesma forma que si. Primeiro que eu entendo que não se trata efetivamente de usar ferramentas, mas como que o investigador negocia com esses dispositivos para essa produção de dados. Pelo menos é essa maneira que eu entendi que você colocou e que corrobora com aquilo que eu acredito, porque a tecnologia digital não é neutra. Ela carrega modelo, ela carrega pressuposto, ela carrega lógica de funcionamento e interfere na forma como vemos os dados. Então, por isso que quando eu comecei a falar, eu disse: olha, eu preciso ensinar isso para o futuro cientista, porque ele não sabe disso. Ele acha que a tecnologia é só um operativo, e não é. Exatamente. Obrigado. É isso mesmo, nós também não podemos cair. Eu acho que aqui há um risco de dois extremos diferentes. É um extremo de olharmos para isto de um ponto de vista tecnocentrista, que atribui à inteligência artificial um estatuto de agente cognitivo completo, não é? Mas depois também isto que o professor Gilberto estava a dizer é um risco, que é olharmos para isto de um ponto de vista instrumental simples, não é? Que reduz, por exemplo, a IA a uma ferramenta neutra. E isto também não é verdade. Nós sabemos que a tecnologia não é de todo neutra, não é? Não foi à partida, continua sem ser. E, portanto, quando olhamos para aqui, não é?
nós temos que também ver como é que estas questões fazem, entram nas redes de ação, redistribuem agência, condicionam ou potenciam possibilidades e, portanto, a inteligência artificial, na verdade, reconfigura a realidade, não é? Reconfigura os contextos e necessariamente reconfigura aquilo que é fazer ciência atualmente, aquilo que é o papel do investigador atualmente e o próprio significado da investigação, não é? Porque a realidade mudou. A nossa realidade hoje é outra. Portanto, isto impacta diretamente naquilo que é o papel do investigador. E eu penso que este ponto que o professor Gilberto estava a falar, que é muito importante. Há aqui dois extremos, não podemos cair na tentação de nos focarmos num ou noutro, porque eles não são a realidade. A realidade está aqui no meio, não é? E é bastante complexa, na verdade. Então, como é que nós podemos mover-nos, não é? Sendo investigadores qualitativos e, portanto, tão assentes na interpretação e na compreensão de uma realidade que é tão densa, tão complexa e que tem esta dinâmica e dimensão que, não sendo nova, traz novos desafios e é completamente imprevisível. É como é que fazemos a partir daqui? Não, eu tinha várias provocações, mas isso iria limitar avançarmos, porque eu penso que aqui a inteligência artificial vem reconfigurar, como já foi aqui abordado, tanto pela Patrícia como pelo Gilberto, não é? Mas também ela é de fácil uso, então é muitas vezes tentador eu fazer uma pequena instrução e partir do pressuposto o que ela gera é um resultado que eu posso me apropriar dele e usar, não é? Tanto que o autor que a Patrícia falou, o Luciano, tem um artigo chamado Escrita à Distância, quando alguém gera ou fabrica muito texto e usa num artigo, coloca o nome dele como autor, mas não se identifica muito com o texto, como fosse alguém que escreveu por ele, ele coloca o nome, obviamente vai ocultar, porque é uma questão de também talvez de ego, de princípio, entre aqui as questões de integridade, ética, entre outras dimensões que nós vamos discutir. Mas acho que esta tecnologia reconfigura de uma maneira bastante profunda a forma como fazemos pesquisa atualmente. E na parte qualitativa, acho que a reconfiguração vai ser eu posso usar o termo dolorosa, né? Então, aqui falamos também de uma dimensão que tem a ver com a parte das próprias recolha de dados, não é? Como é que uso plataformas digitais para entrevistas online, redes sociais. Também foi muito impulsionado quando surgiu a pandemia, não é? Altera dinâmicas de proximidade, confiança e a palavra que é muito discutida e muito usada hoje em qualquer contexto e qualitativo, que é a reflexividade no trabalho do campo qualitativo. Vamos começar agora com a Patrícia. Assim, mas eu vou tentar ser rápida, porque eu Sim, acho que depois sim. eu começo a falar e é difícil. Mesmo que abra, não temos que seguir o guião, é só depois é para dar espaço para quem está online que Está possa bem. colocar questões. Então no chat, já podem colocar algumas questões, deixarem que eu vou organizando no chat e também tem. eh, Claro. ok? Eu Sim. acho que o importante também aqui é termos as ideias e podermos refletir e questionar até as nossas ideias e partilhar. Aqui em relação ao campo de investigação e talvez fazendo a transposição ou a relação com a questão anterior, que tinha a ver com a identidade do, do próprio investigador e aqui n- também um pouco no sentido do que eu já estava a dizer, não há só uma transformação no próprio investigador, eu vejo aqui também uma transformação no próprio campo em que se faz a investigação, o próprio conceito do campo, e nós sabemos, aliás, há estudos de etnografia contemporânea, que este conceito de campo e o campo de investigação qualitativo não pode ser pensado apenas em termos de presença física. E isto também traz novos desafios, ou seja, o campo é uma rede de relações e muitas destas relações são mediadas digitalmente. Isto é uma nova realidade e, portanto, e mais a mais quando estamos a falar da IA, não é? É esta dimensão, é uma complexificação, digamos assim, da densidade do campo de investigação. E, portanto, eu considero que aquilo que a IA acrescenta aqui é particularmente interessante, porque
Nós estamos apenas perante novos espaços de interação social, por exemplo, as redes sociais ou as plataformas digitais, como estamos aqui hoje reunidos, não é? Por exemplo, mas acho que estamos perante a emergência de formas de interação novas, e estas novas formas de interação não têm de ser propriamente formas de interação sociais, naquele sentido clássico, e que são formas de interação potencialmente ai meu Deus, episticologicamente produtivas, desculpem. Um, e voltar aqui a falar de que a relação sujeito-IA não é intersubjetiva. E eu acho que esta ideia é importante. Desculpem estar a insistir, mas estamos a falar de campo de investigação, estamos a falar de investigação qualitativa, de interação, de compreensão, mediada, seja por ferramentas digitais, seja pela IA. Não há reciprocidade, no sentido de que não há experiência partilhada, não há emoção no sentido humano. E, no entanto, esta interação, não sendo intersubjetiva, ela pode ter impactos profundos na forma como pensamos, escrevemos, analisamos. Ok? E, portanto, para mim é evidente que a utilização, da IA pode funcionar como quase um dispositivo de externalização, digamos assim, do pensamento, permite ensaiar ideias. Aliás, nós vimos isto no programa doutoral. Os doutorandos ensaiavam ideias ou ensaiavam argumentos ou ensaiavam texto com a IA. E, portanto, neste sentido, penso que o campo se alarga e pode incluir espaços de reflexão tecnologicamente mediados. E lembrando também a ideia, e passando depois a palavra também ao professor Roberto, de que esta expansão não é neutra. E esta ideia também é importante e deve ser também consciente e explicitamente trabalhada com os doutorandos e com os investigadores, obviamente. Ok, obrigado, Patrícia. Gilberto? É, eu penso que esse impacto, né, nas relações do campo, é, ela efetivamente reconfigura de maneira profunda as noções mais clássicas de presença, de confiança, de proximidade, e que a plataforma digital transforma isso profundamente, né? E essa relação é com o campo, né? Porque como que eu vou entender, por exemplo, o que eu estou chamando de copresença física? Porque a investigação qualitativa, historicamente, valoriza isso. E, de repente, como que numa mudança de chave, ela é substituída pela interação assíncrona, síncrona, mediada por interface. É, eu penso que isso nos leva a inúmeros efeitos ambivalentes, porque se de um lado eu posso ampliar o acesso do participante, que é ótimo, fantástico, e que a pandemia beneficiou nessa perspectiva, diversificando contextos, encurtando ou criando pontes transatlânticas como essa que nós estamos hoje, que é uma barreira geográfica. Ela, por outro lado, ela fragilizou dimensões importantes da interação, da, do, dos silêncios, dos afetos, da leitura dos gestos, né? E aí o quanto o investigador é, perde com isso, né? Ou que essa perspectiva privilegie de como capturar isso para ser decodificado.
a, o impacto ainda provoca uma transformação, ou pelo menos eu me sinto transformado na perspectiva reflexiva, né? É, porque eu tenho que considerar não apenas o campo, mas também o campo, mas também o papel da mediação tecnológica. É como se ela fosse uma co-constitutiva, né? É alguma coisa desse. Ela é uma coparticipante que constitui junto do processo de investigação e está intrinsecamente ligada na relação investigativa. Se isso que eu estou dizendo a vocês é real, porque para mim é real, o campo deixa de ser somente físico, passa a ser um ambiente híbrido, como eu disse lá atrás, ele também se transforma no ambiente híbrido, onde as relações perceptuais da interação humana, elas ficam entremeadas, né? Entrelaçadas com as digitais. Eu não sei, às vezes eu tenho estudantes que falam que eu estou aqui no Brasil, é rotineiro falar que as pessoas viajam na maionese, né? Porque escorrega-se muito. E eu acho que isso é um grande escorregar meu da maionese, pensar nessa questão do ambiente híbrido. Mas para mim ele é real, porque eu não fui formado no ambiente digital e eu me considero eu fico feliz porque tem uma professora minha aqui assistindo a, a atividade, mas eu me considero um fóssil nesse, nessa percepção, porque as pessoas aprendem com os fósseis, estudam os fósseis, mas tem coisas que eu preciso unir. E essa interação humana e o digital é o que está transformando hoje o meu fazer investigativo. Obrigado. Também abre outras oportunidades de fazer investigativo, que de outra forma não alcançarias, não é? Ou seja, ela não- há alguns estudos que mostraram que as próprias redes sociais permitiram abrir novos focos de investigação com foco qualitativo, porque permitiram, por questões financeiras ou por partilha de determinadas imagens, descobriram determinada planta, que de outra forma não era possível ou passível de se realizar. Mas eu não sei se posso, já tenho aqui uma questão, poderia colocar. Olha, posso só dizer uma coisa só porque acho tão interessante. Vou talvez só dizer aqui uma inconfidência. Eu e o professor Gilberto só nos conhecemos agora, quando começámos esta própria sessão. Portanto, não discutimos nunca estas questões. Não, nunca. Só me entregaste um livro, lembra? Sim, sim, nunca discutimos Sim. nunca discutimos. E só para dizer, desta ideia de campo híbrido. A minha última nota relativamente a esta questão, diz exatamente isto. Talvez possamos dizer que o campo contemporâneo é híbrido, distribuído e reflexivamente mediado, e que o desafio não é rejeitar essas mediações, mas integrá-las de forma crítica. E é tão interessante como é que, pensando nestas questões, sem nunca termos conversado, estamos alinhados no entendimento que fazemos, porque de facto são questões relativamente recentes com as quais nós nos confrontamos, seja enquanto investigadores, seja enquanto formadores de investigadores. E os desafios são reais. Eu também concordo, eu concordo com esta ideia de campo híbrido. Acho que realmente estamos neste campo de investigação híbrido. Obrigada, Pedro. Esta mesa redonda Pedro, ficou. só me permita uma outra parte ainda de Patrícia. Desculpa, mas a grande dúvida, professora Patrícia, e que para mim ela é fulcral, ela é necessária, o aprimoramento das questões, dos ensinamentos epistemológicos fazem muito mais sentido agora, porque eu vou ter que ensinar o tecnológico. Então, se ele for alguém que fica raso no conhecimento, ele não consegue flexibilizar a capacidade, o padrão, para poder entender o que nós estamos falando. É isso mesmo.
É isso mesmo. Eu acho que traz muitas potencialidades, não é? Mas traz para o investigador uma responsabilidade e uma necessidade de reflexividade crítica baseada em conhecimento como nunca antes. Eu acho que o desafio é cada vez maior, na verdade. Sim. Eu antes de avançar, como vocês estão em concordância, pensar que há haver aqui um debate assim acérrimo, gritos, mas não está a acontecer nada disto, não é? Eu só ia colocar aqui, ia partilhar duas questões que tenho aqui antes de avançarmos, pode ser já da Tatiana Silva, que diz aqui, boa tarde, uma questão. Até que ponto o investigador qualitativo que recorre intensivamente a tecnologias digitais ainda pode reivindicar uma identidade epistemológica própria e não apenas de um mediador sofisticado de outputs algoritmos que ele próprio não controla nem compreende totalmente, dada a falta de transparência muitas vezes. Não, querem, no fundo, está no alinhamento que estamos a discutir, mas Sim. Patrícia, fique à vontade, você. Eu posso começar por dizer uma coisa que eu acho muito importante esta noção, esta consciência por parte de quem faz a investigação de que os desafios são diferentes dos anteriores, há novas dimensões de desafios, obviamente, e que um investigador consciente, é um investigador presente, ou seja, é um investigador que consegue identificar obstáculos, dificuldades, desafios e que, por conseguir identificar, por estar mais consciente, é também um investigador, não é? Mais alinhado com estes desafios da investigação qualitativa na contemporaneidade. Depois temos outra questão que eu acho que também abordei há pouco, que tem a ver também com a nossa, com a minha vivência, com a minha experiência enquanto orientadora e enquanto docente em programas doutorais, que tem a ver com isto. A questão central aqui é que não é possível um investigador delegar a responsabilidade ética e epistemológica é indelegável, cabe ao investigador. E, portanto, aquela ideia de que podemos olhar para as ferramentas digitais, nomeadamente a IA, como parceiros, voltar àquela ideia de que há uma parceria, mas que ela não é equivalente, ok? Entre o humano, e a IA, não há uma parceria equivalente, e isto é importante. A responsabilidade, a reflexividade, a intencionalidade é do investigador. A decisão é do investigador. E, de facto, a IA gera texto, ah, e atenção, nem sempre o texto gerado, embora esteja bem construído, é correto cientificamente. Mas este conhecimento, que ainda agora o professor Gilberto estava a falar, é absolutamente fundamental. O investigador tem que ter um conhecimento muito mais aprofundado do campo em que investiga para poder ser crítico na construção do conhecimento quando recorre, não é, a esta parceria com a IA. E mais uma vez lembrar que a parceria não tem esta dimensão da ontologia. A responsabilidade e ética e epistemológica é indelegável, é do investigador. Tá bem? E aqui entra também esta dimensão do conhecimento e da reflexividade. Tá bem? Eu penso que eu tenho um texto, tá? Ele foi submetido tem 3 ou 4 dias que nós estamos tratando dessa questão, né? Ética, olhando para esse limite, né? O que que é qual o limite de transferir tal responsabilidade? E não se transfere. Corroboro com a professora Patrícia, não se transfere a responsabilidade, porque ela compreende um contexto e não uma experiência, ela não assume a consequência, não se pode abdicar de uma temática ética sobre a vida das pessoas. Quer dizer, eu vou negar a existência de pessoas, não é só pensar que a IA faz tudo. A IA não faz tudo. Ela apoia, mas ela não decide, ela não interpreta, ela não valida. Quem faz isso é efetivamente o investigador. Num segundo tópico, que eu também entendo que é o limite e que nós estamos de alguma maneira falando nisso, é reconhecer
que o investigador não pode ser epistemologicamente ingênuo e eticamente irresponsável. Não existe isso. Na minha concepção, isso é uma aberração. É, porque os modelos de IA, eles, na minha ignorância total, porque eu conheço pouco sobre o assunto, eles são treinados para olhar desigualdades, enviesamentos, dados opacos, e é o investigador que vai dar lucidez a isso, vai reconhecer limites, vai problematizar esses vieses. Não é, de maneira alguma, é, o limite ético, a transparência é radical. E aí, nesse texto, tem mais 5 ou 6 pontos que nós discutimos. Eu penso nesse sentido. Não, como a professora Patrícia colocou, primeira vez que nós estamos num diálogo, num chá de pensamento, mas laica, essa coisa da IA é muito séria e as pessoas estão brincando com isso, entendendo que se faz tudo, né? E não se faz tudo, não se interpreta. Eles estão partindo de um espaço tênue entre a realidade e a consequência. Não estão medindo a consequência. Sobretudo, e aí posso falar com muita tranquilidade, dizer para o estudante da licenciatura ou da graduação que pesquisa não é inteligência artificial e que ela não faz absolutamente tudo. Sim. Pronto. Posso só acrescentar que também aqui também é Deixa eu muito só, Patrícia, só para fazer aqui a ponte. importante. Pronto, tinha aqui uma questão da Ruda Magalhães, que é no âmbito da investigação, qual o limite da ética com a utilização das IAs, acabou por ser respondida agora. Hum, Deixa-me só aqui fazer a ponte e tu fazes o apanhado que queres fazer agora e já respondemos também ao que o Lourenço Lívia colocou aqui. Que novas competências identitárias o investigador qualitativo necessita desenvolver para atuar de forma crítica e responsável nestes contextos? Patrícia? Posso só começar e depois damos continuidade a dizer isto que o professor Gilberto estava a dizer que é muito importante e sublinhar. É que o que a IA nos traz também é uma imensa facilidade em gerar texto que aparentemente é coerente e é sólido e é plausível. E isto vem associado a um risco de uma certa erosão, digamos assim, da exigência interpretativa. Isto porque o risco de utilização da IA de uma forma não consciente, não crítica, não é apenas o erro factual, porque ele existe, está bem, mas é também a produção de algum tipo de conhecimento que aparentemente é sólido, mas que epistemologicamente é frágil. E isto é muito importante, os investigadores estarem conscientes disto e que a IA, também reforçar esta ideia que o professor Gilberto estava a dizer, a IA não é um agente moral, não possui consciência, não assume responsabilidade e, portanto, não pode ser responsabilizada. Portanto, aqui é sempre o investigador. É o investigador a pôr os limites, é o investigador. E estas novas competências que são exigidas a um investigador. As competências são sempre abordadas do ponto de vista académico como a construção de um conceito complexo e, de facto, conceptualmente, a noção de competência é bastante complexa. Mas pensando aqui, as competências que estas novas utilizações podem impor num investigador, eu tenho que referir e reformular aqui, parece que é o oposto, mas é esta dimensão mais humana do investigador. Eu acho sempre que, por oposição, é uma dimensão mais humana. Uma dimensão, por um lado, mais conhecedora do campo, para poder ser crítico conscientemente e de forma fundamentada e poder, quando é gerado um determinado produto, o investigador, sem auxílio
da ferramenta que o gerou, poder ser crítico relativamente ao resultado, questioná-lo, e portanto esta ideia de que a IA de facto promove, não é, a reflexão e o pensamento, isso é verdade, mas só promove a quem tiver conhecimento, e portanto um conhecimento profundo do seu campo de investigação, do que é investigar, de quais são os propósitos da investigação qualitativa e de como é que se opera os seus procedimentos e finalidades. E, portanto, esta perspectiva do conhecimento, mas também esta questão ética. O usar ou recorrer a plataformas digitais ou ferramentas de IA implica ser completamente explícito, claro e verdadeiro na forma como foi usado, quando foi usado, o que gerou, o que se usou. E isso é muito importante. Portanto, são competências que eu penso que vêm no domínio ético, mas também competências de questionamento, de reflexividade, de reorganização, da informação, que estão relacionadas por oposição, não é, a este parceiro limitado, digamos assim, que nós agora utilizamos na investigação e que tem muito potencial, mas que também tem muitas limitações. E, portanto, ficaria talvez por aqui. Eu, Eu, Gilberto, só para fazer aqui uma ponte, eu penso que podemos aqui fazer uma ressalva que é, ainda não podemos responsabilizar a IA, porque os pressupostos, tudo o que está a acontecer agora, nós estamos a passar de modelos generativos, que são modelos preditivos, para modelos autónomos com a agência IA. Então, essa ressalva é para prepararmos para uma reconfiguração que daqui a algum tempo, e não será assim, e será um curto espaço de tempo, vamos ter a possibilidade de responsabilizar a IA pelo menos aquilo que eu vou acompanhar da evolução. Se na próxima mesa redonda poderemos discutir se isto aconteceu ou não, mas é só para deixar aqui já um mote para uma próxima mesa redonda, ok? Sim, Gilberto. é, eu entendo que essa competência identitária é algo muito é, robusto para nós tratarmos em 10 minutos, né? Por quê? Vejo que a tecnologia digital, a IA, não pede nova técnica. Ela exige uma reconstrução da identidade. Qual identidade? Ética, política, epistemológica de quem está investigando. E por isso eu acabei de dizer para a professora Patrícia que é importante eu dizer para o estudante da licenciatura e da graduação o que ela faz, mas também dizer o que ela não deve fazer. Porque o que nós percebemos hoje muito, e aqui estou falando da minha realidade na graduação no Brasil, é que os estudantes estão usando a IA para todos os sentidos, para fazer todas as atividades, e que os valores que permeiam a humanidade estão ao léu. Eu preciso resgatar aspectos é, éticos, políticos, trabalhar a relação de valores. Quando eu penso nessa reflexibilidade algorítmica, não basta eu ser o professor que vai refletir sobre mim mesmo, ou sobre meu campo, ou sobre as relações. Eu preciso refletir sobre quais são os sistemas que mediam o campo. Como que eu faço isso? Como que eu olho para isso? Sem a reflexidade algorítmica, eu vou dizer que o investigador é um passivo, é um intelectual eticamente sustentável. Reconhecer que a IA produz a possibilidade de um sentido é uma coisa. Garantir que o sentido que ela produziu é aquele, é, é preciso vigiar toda essa influência invisível que os algoritmos moldam
o nosso movimento. Sem pensar aqui, sem questionar aqui, já para encerrar, Antônio, é, qual é a literacia crítica da tecnologia digital mesmo? É, eu consigo programar o que a IA vai interrogar? Ou a literacia crítica é algo que vai tornar-se autoridade epistêmica sem legitimidade? Essa questão, Antônio, ela é muito profunda. Cabe uma, cabe um workshop só com essa questão, porque nós estamos vivenciando, depois de 2, 3 anos, essa perda de limiar entre o que é possível e o que é monstruoso. E acho que nós estamos caminhando muito mais para uma aberração monstruosa do que para utilizar a, o potencial da legitimidade do conhecimento como democratizador, um potencial democratizador. Nós estamos indo para o radicalismo da aberração. Obrigado. Ah, obrigado, obrigado. Há um autor que diz que nós não usamos a IA, nós já habitamos a IA. Ou seja, nós já estamos dentro dela, não ela que está dentro de nós. Por isso, do ponto de vista filosófico, temos aqui, teríamos aqui muitas abordagens para Sim, discutir. sim, sim. Tem aqui uma É. pergunta da Oxana, antes de avançarmos para as últimas que não vamos conseguir, que é para cumprir o nosso horário. Ah, então, Zana agradece-nos pela mesa redonda e coloca: o uso de plataformas digitais na pesquisa qualitativa exige apenas adaptação de métodos ou uma revisão mais profunda dos critérios de rigor e reflexibilidade. Já fomos respondendo de alguma forma a isto, Sim. se quiserem complementar. Não, eu acho que já fomos respondendo mais ou menos, não é? Eu acho que é impossível fazermos investigação atualmente, não é? Sem de alguma forma recorrermos, seja a plataformas digitais, seja a inteligência artificial, e pela minha experiência, não é? O que se passa é que há realmente uma utilização transversal. Há até, às vezes, e o professor Pedro, às vezes rimos porque há um meme muito engraçado que eu não sei se vocês já viram, que é os alunos a entregarem trabalhos gerados por IA e os professores a utilizar a IA para corrigir os trabalhos que os alunos entregaram. Portanto, toda a gente usa, é verdade. E mais uma vez, talvez aqui acho que a questão, só para finalizar e fazer a ponte, a questão aqui da ética na investigação qualitativa com o uso da IA não se limita a proteger os participantes, porque obviamente na investigação qualitativa nós temos este cuidado em proteger os participantes e os dados relativos a esses participantes, obviamente, não é? Mas eu penso que aqui implica proteger a própria integridade do conhecimento, porque nós não podemos não ser íntegros na construção. Não, tem que haver uma seriedade académica, uma responsabilidade académica, uma ética académica na construção do conhecimento, independentemente se eu utilizo ou não uma plataforma digital, uma ferramenta de IA. E esta seriedade, estas questões éticas que não são só de processos, nem são só de dados, mas também têm a ver com o conhecimento e com a forma do conhecimento que é gerado, penso que também tem a ver um pouco com a questão que estava a ser colocada. Portanto, é muito importante o conhecimento do próprio investigador, esta reflexão crítica sobre as questões éticas e, como estava a dizer o professor Gilberto, até políticas e de impacto social e político, por exemplo, daquilo que estamos a fazer. É também preciso seguir as orientações internacionais e já há um esforço de clarificação dessas orientações, de como é que explicitamos e clarificamos a utilização da IA, refletir muito conscientemente nesta questão da parceria e da autoria. A questão da autoria é uma questão que também tem que ser refletida, não é? O que é da autoria do investigador e o que é uma coautoria com a ferramenta, refletir um bocadinho aquilo na parceria, de que a parceria não é equivalente, ok? Mas há de facto aqui dimensões que são trazidas pela utilização destas ferramentas e ser muito claro nesta reflexão e na forma como
este processo e os procedimentos impactam no conhecimento produzido e, portanto, ser muito claro também no processo utilizado e torná-lo visível. Torná-lo visível, eu acho que é muito importante. Eu Para nos penso terminar, que, Gilberto, só para fazermos uma síntese, Gilberto, respondes e faz uma síntese de 1 minuto sobre o que tivemos a falar, é para cumprirmos a ordem. ok. Então eu penso que ao trazer a questão ética, e acho que o aspecto filosófico está exigindo mais de mim uma postura muito mais filosófica a entender as questões da IA. Por exemplo, quando a professora Patrícia acabou de colocar a autoria, é, qual é a legitimidade desse conhecimento e qual é a autoridade que eu tenho sobre ele? Eu preciso entender que o que nós utilizamos de tecnologia digital, ela, sem sombra de dúvida, potencializa aspectos, amplia o acesso a múltiplos espaços, múltiplos dados e a redes de colaboração. Agora, quais as dependências que eu tenho eliminadas do ponto de vista epistemológico? Nenhuma. Eu tenho que reforçar que epistemologicamente eu preciso me integrar, estudar, compreender os vieses linguísticos, é, conhecer a legitimidade científica, como a professora Patrícia também colocou, mas não ter a clareza, né, é, de que o que nós estamos usando seja algo com falta de postura crítica sobre a frente daquilo que nós estamos trabalhando. Criticidade é algo que nós precisamos entender para ser mais democratizador, para utilizar melhor a tecnologia. Nós estamos trabalhando, ao pensar nas tecnologias digitais, no investigador, nós estamos de alguma forma trabalhando com poder. E qual é o poder que eu vou adotar pensando na ciência, na busca de uma alta complexidade que o mundo digital nos traz? Queria agradecer, Antônio, Pedro e a professora Patrícia Sá, esse momento riquíssimo que nós tivemos. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Patrícia? Eu não tenho mais nada a acrescentar, só também agradecer esta oportunidade, ao professor António Pedro e ao professor Gilberto, foi realmente um gosto. E acho que até para nós, quando nos colocam estes desafios, eh, há- nos obriga a sistematizar aquilo que são as nossas ideias, os nossos conhecimentos, a nossa experiência, dar-lhe alguma coerência, e isto ajuda muito. Falar com os outros, discutir com os outros, organizar é muito importante. Eu acho que nós estamos realmente aqui numa mudança de paradigma, acho que estamos aqui nesta transição, que é um privilégio, na verdade, e podermos investigar e conversar e refletir sobre isto é excelente. Muito obrigada aos dois por este momento, foi excelente. Muito obrigada. E obrigada a quem está também a assistir, obviamente.